contrários. Por exemplo, aquilo que não é bom, aquilo que não é bondoso, aquilo que não busca a unidade, não é ciência. Porque se fosse assim, senão ele teria que desconjugar a lógica das coisas. Então, se é ciência, normalmente ela teria que estar associada com a harmonia das formas e com a bondade, ou seja, com a força de atração que faz com que as coisas ficam juntas. Porque o bem nada mais é do que aquilo que une, que atrai. Quando nós gostamos das pessoas, nós queremos ficar perto dele. Quando não gostamos, afastamos. Assim é toda a vida. Diz que o amor é uma força que une todas as coisas. E que, portanto, quando nós estamos falando que existe alguma coisa, como existe esse computador, é porque tem muita força de atração nas partículas que o compõem. Tá? Essa força de atração é que nós chamamos da bondade, da força do amor. Essa força que dá uma forma bonita para ela e provoca harmonia é que nós chamamos da arte. E essa compreensão das leis que regem essas formas nós chamamos de ciência. Por isso que nas religiões sempre faz uma trilogia, o manifestado, a parte concreta, a parte objetiva, a formal é o filho, a bondade, a força da união é a mãe, e as leis é o pai, pai, mãe e filho. Eu não posso falar de um sem falar do outro. No cristianismo fala que eu não posso entender o mistério da Santíssima Trindade querendo pensar separadamente em cada um. Só faz sentido se for os três juntos. O que acontece hoje? Separar os três. Então, a arte já não tem mais relação com a harmonia, ela tem relação com a emotividade. É uma forma que expressa, não uma lei do universo, e como expressa uma lei, é harmoniosa. É uma forma que expressa um ponto de vista, expressa uma emoção, mas não uma lei, não passa uma mensagem, não dá essa percepção de harmonia natural para a gente. Quando muito, passa uma emotividade. Então, ela ficou separada, ela não está mais em contato com essa harmonia, ela não está mais em contato com a bondade. Pelo contrário, às vezes pode ser uma forma até que gera uma certa desestrutura no campo psíquico, porque dependendo do tipo de emotividade que você transmite, você desequilibra também a psique da outra pessoa. Vocês sabem, por exemplo, que quando chega em casa e começa a contar história triste, desastrada, ou quando vocês acabam de ler um jornal moderno, né? Você acaba de ler o jornal e fala, meu Deus do céu, se eu torcer aqui vai sair sangue, né? Então você sente que não ficou bem depois da leitura. Então as coisas têm uma tendência a rupturas internas. Então as formas não estão mais ligadas com a bondade. Ou seja, não tem mais ligação entre a forma e a religiosidade, a bondade, a unidade. E também não tem relação com a ciência. Às vezes a religião não tem ligação nenhuma com a ciência. A religião fala algumas coisas que a ciência fala, isso é um absurdo, logicamente. Isso está muito errado, logicamente. A ciência já provou que não é assim. E assim por diante. Então não tem mais ponto de contato. Você lembra que as musas estão todas voltadas para o mesmo local? Aqui não, as musas já separaram, cada uma para o outro lado. E eu destaco aqui a ciência, porque é a única que ainda tem algum critério. Se a gente for discutir aqui sobre beleza, nós vamos ficar dias e dias não chegar a conclusão nenhuma, porque o que é belo para você não é belo para mim, eu tenho o direito de achar belo o que eu bem entendo e assim por diante. Que eu acho que tem mesmo, todo mundo tem o direito de achar bonito o que bem entende. Mas quando nós começamos a achar bonito e sentimos atraído por uma coisa que destrói a gente, nós temos que começar a repensar. Será que estou certo no meu critério de beleza? Será que está certo no meu critério de bondade? Porque muitas vezes nós, amando os nossos filhos, colocamos uma forma de vida, colocamos uma maneira de ser, que ele começa um processo de decadência, não de crescimento. Ele começa a ter medo, ele começa a perder força, ele começa a perder motivação. Nós estamos fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Então está na hora da gente começar a repensar, será que está certo mesmo? Será que o que eu estou fazendo combina realmente essas três componentes do conhecimento humano? Eu estou desprezando alguns pontos fundamentais que uma outra componente podia me ajudar muito bem nisso. Tá? Então daí que, quando nós falamos disso, a religião também, às vezes cada religião tem seu livro, suas crenças, e não bate uma com o outro. E aí fica uma disputa religiosa. Ou seja, a religião que nasceu para para tornar os homens unidos uns com os outros, começa a ter brigas entre as religiões, disputa entre as religiões. E às vezes com um conjunto de pensamento, uma forma de vida que está totalmente contrário aos princípios da ciência. Mas você vai conversar com um cientista,
Você nunca vai discutir que 2 mais 2 não é 4. Quando você vai calcular a fórmula para poder calcular o volume de um copo, você não discute, você sabe que é assim. Então, a única que ainda continua sendo coerente com as leis, que pelo menos não há cada um pensa o que quer da religião, cada um pensa o que quer da arte, na ciência não. Não é cada um pensa o que quer, cada um tem que pensar logicamente e racionalmente. Então, como ficou uma das coisas mais cristalizadas, está cometendo um erro grave. Estão endeusando a ciência, por isso que eu dei esse destaque. Agora, tudo que a gente quer usar de argumento, mas isso não é cientificamente provado. Significa que isso não é academicamente aceito. Porque quando eu falo de arte, de religião e de ciência, eu estou falando da essência do ser humano. Eu não estou falando de academias. Eu não estou falando de clero. Eu não estou falando desse consenso que existe hoje sobre o que é arte, o que não é arte. Eu estou falando da nossa capacidade natural de perceber a beleza, como nós percebemos o pôr do sol e a beleza dessa flor. E essa pessoa que fez esse arranjo aqui não teve que ir para nenhuma universidade. Eu estou falando de ciência, eu estou falando da capacidade que cada um de nós tem de intuir as leis do universo e de poder representá-la, como fez o Ramanuja, que representava, inclusive, em equações matemáticas. Todos nós somos cientistas, todos nós somos artistas em algum grau, e todos nós somos religiosos em algum grau. Percebemos também essa unidade que existe entre as coisas, essa unidade que existe entre nós e as coisas, entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sempre estamos percebendo as unidades. Portanto, nós temos que reunir essas coisas nas nossas decisões. Não podemos estar com elas soltas como estão hoje. Esse que nós chamamos dos 3 poderes divinos, que é muito importante que a gente saiba que para que haja união em cima, então tem que ter uma força de atração, de tal maneira que nós sentimos motivados a ir nessa direção. Essa força de atração é o amor. Esse impulso, quando ele é dado sob o ponto de vista dos mistérios da vida, da ciência, por exemplo, nós chamamos então de ciência. Quando é dado sob o ponto de vista da harmonia, quer seja na família, quer seja num quadro, quer seja numa música, nós estamos falando de arte. Quando está falando da bondade, essa força que mantém tudo junto e não deixa separar, nós estamos falando de religiosidade, que está sempre dentro de nós. Ok? Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.